louvar por isso que o Senhor tem nos dado, Senhor, esse tempo propício, esse tempo determinado, que nós possamos, Senhor, nos examinar e identificar e arrancar, Senhor, todo o lixo do nosso coração. Nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, ser capazes, Senhor, de discernir entre o bem e o mal, no sentido vindo do Teu Espírito, Pai, arrancando, Senhor, toda e qualquer expressão contrária à Tua voz, que nos direciona, que nos capacita, que nos faz fluir em tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, e pedir para que o Senhor, Pai, queime toda apatia espiritual, Pai, toda frieza, toda indiferença, ou que o Senhor blinde o nosso coração para que isso nunca chegue, Pai, em nome de Jesus. É o que te pedimos, é o que clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Abra sua Bíblia, ou acompanhe aí, Lucas capítulo 24. Diz o seguinte: disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Trazer aqui algumas chaves para a gente estar. Diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Apocalipse 3, verso 15. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E Romanos capítulo 12, verso 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Irmãos, ao longo da caminhada nós vamos passando por alguns desafios. E dentro desses desafios, nós vamos ter uma resposta. E dependendo dessa resposta, isso nos deixará mais quentes ou gelados, congelados. Se eu entender que aquela luta que eu estou passando é para me derrubar e me esquecer do Senhor, eu vou vamos dizer assim, eu vou me amargurar. E essa amargura contra Deus, ela vai gerando um gelo no meu coração. E se eu tenho amargura contra Deus, se eu tenho amargura contra o próximo, se eu tenho amargura contra mim mesmo, o inferno conseguiu avançar a ponto de me paralisar. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos entender? É que teve um caminho de ida, agora nós temos que fazer um retorno.
Se nós já avançamos, ou se o Satanás conseguiu trazer um nível de pressão a ponto de nós cedermos dentro dessa pressão, nós temos que reavaliar nosso caminho e nos entregar novamente ao Senhor. Quando a minha dor, ela vira quando eu entrego ao Senhor essa dor e não fico com ela para mim, ela vira adoração ao Senhor. Quando eu guardo essa dor para mim, ela vira objeto de idolatria. Entenda isso, queridos. Então, o Senhor quer arrancar esse por trás de todo ídolo tem uma opressão e tem uma ação das trevas. Então, nós vamos vendo que pelos frutos conheceremos, Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, uma das maiores expressões da idolatria, por exemplo, é uma pessoa que é muito rígida. Essa pessoa, ela fica extremamente irritada por pouca coisa. Então, quando a gente muda o cronograma, quando nós mudamos o horário, a forma, o jeito, e aquilo afeta de uma maneira rígida demais, pode saber que um coração idólatra está sendo desconfigurado, ou se eu der vazão a essa expressão, eu vou ficando mais endurecido. Então, a obra da idolatria é a obra da rigidez. Então, no desafio de hoje, nós vamos aqui responder um chamado de renunciar e blindar contra alguns inimigos silenciosos da vida espiritual: a apatia, a indiferença e a frieza do coração. Então, o que é apatia? É quando o coração que vai perdendo o impulso. Então, a apatia é o estado em que o coração perde o interesse pelas coisas de Deus. Não é uma rejeição aberta, mas é um desligamento lento. Então, a pessoa ela continua presente, mas sem o arder, sem fome. Ela está de corpo presente, mas o coração não está lá. Então, não tem lágrima, não tem paixão, não tem. E eu me lembro de Davi, irmãos. Davi conseguia ser um guerreiro, conseguia lutar, guerrear, vencer o inimigo e ao mesmo tempo ser alguém extremamente quebrantado e dependente de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 4, tem porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então nós vamos entender o que é o primeiro amor. O primeiro amor não é uma emoção. Mas é um estado de prioridade. Então, você vê que muitas pessoas, elas chegam com um nível de clareza. Eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus, né? Lembra daquela música? Tem uma música disso. Ou eu me converto, eu tô na igreja toda semana, não perco um culto, não perco uma ministração, não perco uma live, não perco nada. Eu tô lá sempre presente, sempre reunido, sempre jejum, oração, Bíblia. Mas aí vem um solavanco, vem um problema, vem uma situação, aí eu esmoreço. Aí, meu irmão, eu fico lá 1 ano, 2 anos, moendo, remoendo aquele negócio. E aí, aquilo que era a minha prioridade, agora virou algo indiferente. Ah, não, depois eu faço, depois eu vou, né? Aí você começa a servir na igreja, por exemplo, você descobre que cada irmão é diferente em temperamento, em personalidade.
Tem pessoas que são mais fáceis, outras mais difíceis, mas no primeiro no primeiro choque, "Ah, não, eu vou recuar, não vou mexer com isso não". Não, meu irmão, conversa, fala: "Cara, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso eu fiquei desse jeito, tal, 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 vamos resolver aqui?". "Ah, não tem nada pra resolver não", sua parte você fez. E continua, entendeu? Então, o primeiro amor, ele não é um estado de emoção, é um estado de prioridade. É você dizer assim: "Senhor, reacende em mim o desejo de te buscar como no início, me desperta novamente". Então todos os dias eu estou conectado, todos os dias eu estou lendo a Bíblia, toda semana eu faço um propósito de jejum, de oração, é prioridade. Começo o meu dia na presença do Senhor. Eu vou fazer um negócio, coloco na presença de Deus. Então, ter essa expressão do primeiro amor é uma questão de dar prioridade como você já deu um dia. Ou, se você nunca deu essa prioridade, é ter a prioridade que você tem aumentando. Então, eu vou adorar e amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento. É isso que Ele espera de mim e nada menos do que isso. Eu conheço uma pessoa, amados, que em 5 anos de convertido, ela começou a ministrar no mundo inteiro, fazendo propósitos, cruzadas, trabalhando na área de libertação, de cura, porque ela entendeu, amadureceu rápido e permaneceu. Agora, tem pessoas, amados, que elas oscilam muito. Por que que a gente se torna lento? Porque não respondemos o Senhor e a nossa prioridade vai ficando fragmentada. E aí a gente não consegue responder o chamado, porque a gente está tão embaraçado, tão egoísta, tão egocêntrico, tão ególatra. Lembra da quando nós renunciamos o egoísmo? E aí entra uma expressão aqui chamada indiferença. O que que é indiferença? É quando o coração já não se compadece mais. O que é indiferença? É o estágio seguinte da apatia. Então, quando o amor esfria, a dor do outro deixa de nos chamar atenção para ajudar. Então, a oração ela vai se tornando uma obrigação, servir se torna um peso, a presença de Deus se torna mais uma qualquer coisa, se torna comum. Então, é um sinal que o Espírito Santo está sendo entristecido. A palavra diz: "Não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito". Então eu posso sufocar a ação do Espírito Santo na minha vida. Então como que eu faço para vencer a a insensibilidade, a indiferença, aliás, a indiferença e a apatia? Temos que fazer exercícios de parar para ouvir. Sabe, irmãos, hoje as pessoas só querem falar, 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 falar. Quando foi a última vez que você emprestou ouvido? Serviu sem esperar nada de ninguém, simplesmente porque você ama a Deus. Alguém me fez mal, continuo lá, firme, servindo. O negócio é que a coisa aconteceu, eu paro. "Ah, pastor, mas eu vou ser sangue de barata?". Não, irmãos, é você ser alguém reconciliador. É você entender o seguinte: você vai num batalhão de bombeiro, ninguém gosta de
de ninguém assim: "Nossa, eu amo, tenho amores pela sua vida". Não, irmãos, de vez em quando vai dar um embate ali, um vai virar a cara para o outro e, né, aquela coisa toda. Mas aí quando vem a missão, nós precisamos nos alinhar, independente das diferenças, para poder atacar o inimigo comum, apagar aquele incêndio, entendeu? Então é nós vencermos as diferenças e atacarmos um inimigo comum. Então, o Espírito Santo ele só vai se mover num coração sensível. Só que o que que faz com que o meu coração fique insensível? As decepções, os problemas que eu trago para mim. Lembra a dor que eu retenho se torna objeto de idolatria? Então eu blindo aquele lugar, como doeu demais quando eu dei acesso, quando eu dei liberdade e me feriram, eu não quero que me firam de novo daquela maneira, então eu me torno alguém fechado. Isso é orgulho. Sabe o que que é orgulho? É uma capa que torna uma ferida protegida. Então quando vem alguém tentar atacar naquela área ou tocar naquela área, você já viu uma quando você vai falar algo tão simples para uma pessoa, e a pessoa ela já leva para o outro lado? E cara, eu só falei isso, eu falei brincando ainda, e a pessoa leva para o lado pessoal, faz um negócio assim, mas por quê, irmão? Porque às vezes ela foi tão ferida naquela área, você tocou ali, você não foi ferido naquela área, você não foi mexido naquele. Mas existem pessoas, irmãos, que basta uma coisinha, ela já estoura, já desiste, já. Porque é um cúmulo de coisas. Talvez aquilo que aconteceu foi só uma gota d'água. Então, primeiro, nós vamos ter que limpar o nosso coração das feridas, né? Então, a pessoa bateu tanto que o meu coração fica duro, né? Ou então, sabe quando você vai capinar e como é que fica a mão, né? Cheia de calo. E se você capina muitas vezes, sua mão vai ficando mais grossa ainda. Então, esse é o processo. Então, eu preciso arrancar essas camadas que endureceram o meu coração, entendeu? A gente vai fazendo votos internos, né? Não, ninguém mais me pisa assim. Não, não faço isso para mais ninguém. Então, às vezes tem uma pessoa de fato, vamos supor, alguém, você foi tentar ajudar alguém, você descobriu que essa pessoa ela estava se aproveitando de você. Aí você para de ajudar todo mundo, porque aquela pessoa foi indiferente, foi desonesta com você. Não, meu irmão. Então, você pode aumentar o processo da checagem, né? Melhorar o processo de filtragem para saber se realmente a pessoa está precisando ou se está se aproveitando. Mas não parar de fazer aquilo que precisa. Quem tá aí? Então, para nós, por exemplo, pastores, amados, a gente lidar com todo tipo de pessoa. Então você tem aquela pessoa que ela é muito parceira, de repente ela vira casaca e te abandona. Não concordo, vira casaca, abandona. Aí você vai deixar de ajudar o outro, porque o outro te abandonou? Não. Aí eu preciso entender aonde eu errei, aonde a pessoa errou, e nós somos humanos, né? E não blindar. A gente tem que ter couro de rinoceronte, mas com muita sensibilidade, né? Vamos dizer assim.
Então, isso faz parte da obra da maturidade. O que que é o maduro? É uma pessoa que sofreu muita pancada, aprendeu com a vida, agora pode ajudar e pode, no sentido, dar suporte aos mais novos, entendeu? É forte. Então, continuar servindo, eh, e praticando a questão das, disciplinas espirituais, né. Frieza espiritual. Então a frieza é quando a fé ainda existe, mas o fogo se apagou. As palavras certas estão nos lábios, mas o altar de dentro, o altar interior está vazio. Então qual que é a cura para a frieza? É voltar à presença, não por obrigação, não por ritualidade, mas por encontro, um reencontro. Sabe quando você, gera um desejo: "Senhor, olha, estou aqui mais uma vez, e eu não estou por obrigação, eu estou", e aí você começa a adorar. Irmãos, o jejum é uma ferramenta tremenda para esse tipo de coisa, porque ele vai trazer uma sensibilidade, uma sensibilidade. Você vai ficando, o jejum não é para mudar o coração de Deus, mas para mudar o meu coração, para mudar a minha indiferença, para tirar a minha indiferença. E ao invés de ter fome de comida, você vai comunicar fome por Deus, fome pelas coisas santas, fome por intimidade. Dá para se fazer uma pergunta seguinte, meu irmão: o que que um cristão que não tem interesse em ter comunhão com Deus vai fazer no céu, se ele não faz aqui na terra? Me diga. Então, se ele não tem fome por Deus aqui na terra, se ele não tem uma sensibilidade espiritual para ter, para entender que ele precisa de Deus, meu irmão, que o que ele vai fazer no céu é ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se ele não está se esforçando nesse sentido, né, de procurar entender como isso acontecer, o que que ele vai fazer no céu? Se O que que é a vida eterna? É eu conhecer ao Senhor Jesus e conhecer a Deus. É seguir e prosseguir em te conhecer, né, conhecer o Senhor. Então, amados, eu quero propor aos irmãos um jejum. Se você já tomou café hoje, não tem como fazer hoje, mas talvez amanhã, até a hora que você conseguir. Se você está amamentando, se você está, precisa tomar um medicamento e não pode ficar com o estômago vazio, faça algo que você consegue. Exemplo, você pode, se eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de doce, gosto muito de massa, eh, não sei, de repente um tempo você tirar alguma alguma coisa, entendeu? Mas é construir esse hábito de jejuar e de orar. Então, o que que o jejum faz?
Então, aumenta o nosso nível de fé, mortifica a nossa carne e as vontades da alma, nos liberta de vícios e maus hábitos, aumenta a nossa sensibilidade espiritual, quebra fortalezas espirituais, liberta da opressão e frieza espiritual, aguça o discernimento espiritual, move o coração de Deus, no sentido de é um gesto de humilhação, entendeu? Isso vai me dando autoridade. Então, o jejum vai gerando autoridade, a oração vai gerando autoridade, a palavra de Deus vai gerando autoridade, a adoração gera autoridade, a santidade gera autoridade. Por que que muitas vezes, talvez eu possa estar frio espiritualmente também? Porque não nos posicionamos. Temos um monte de legalidade aberta, então pecados presentes não confessados, instabilidade emocional, ferida na alma, um descontrole. Em qual sentido, mano? Vamos supor, uma pessoa, quando ela tem domínio próprio, ela vai estar blindada de um monte de coisa. Você vai ver obras da carne, vai lá, idolatria, feitiçaria, inimizade. Então a inimizade, aquela pessoa que é briguenta, é muita carne e pouco espírito. Você vê uma pessoa moderada, uma pessoa que está no espírito, é uma pessoa que ela consegue segurar os seus impulsos, sejam eles eh, na mente, na fala ou impulsos sexuais, ou o impulso da comida, da gula, descontar tudo em outras coisas. Então nós precisamos dessa questão, porque senão nós damos vazão à carne e acabamos ficando insensíveis. Então, você vai ver que você tem as obras do Espírito, né, os frutos do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, menos eu vou ter carne, menos eu vou dar inclinação, ou vou me ceder à inclinação da carne. O negócio é oportunista. Um Gálatas 5, verso 22, vai dizer o seguinte, ó, mas o fruto do Espírito é amor. Você consegue dizer que alguém que tem muito amor é uma pessoa fria espiritualmente? Consegue imaginar uma pessoa que manifesta muito amor ser uma pessoa fria? Não bate, né? Então eu cresço em amor, e aí, à medida que eu vou crescendo no amor, a alegria. Você consegue ver alguém alegre, frio? Não bate. Então, à medida que eu vou crescendo em amor, então eu aumento o amor, a alegria vem. Eu aumento o amor e a alegria, a paz vem. Eu aumento o amor, a alegria e a paz, muito amor, muita alegria, muita paz. Isso vai me dando longanimidade. Isso aqui independe das lutas. E até que o último ponto lá é o domínio próprio. É o mais difícil, não vou falar que é mais difícil, mas é o último lá. Agora, se a gente começar ao contrário, a gente começa com domínio próprio, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter fidelidade. A fidelidade não é apenas o ato de ser fiel, mas é a constância. Aí eu vou me tornando bom, como o Senhor é, né? Aliás, refletindo, né?
não conseguimos na totalidade, mas vamos expressando bondade, benignidade, vamos se tornando, e aí, cheios de amor. Então, é uma questão para os últimos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é iniquidade? Pecado acumulado. Pecado compulsivo. Insensibilidade. Aquela pessoa que sabe que está errado e vai fazendo. Que o Senhor nos guarde de tudo isso em nome de Jesus. Amém? São duas coisas, dois para casa aí. Se organiza para fazer um jejum. Ah, eu posso até meio-dia, pastor. Então eu vou fazer até meio-dia. Pastor, eu dou conta de fazer até a hora que der. Vou fazer. E procurar, Senhor, o que fez eu perder o amor? E buscar novamente. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, diante do Senhor, pedir perdão, Pai, por toda expressão, todas as vezes que nós deixamos de orar, pedindo sensibilidade espiritual, todas as vezes, Senhor, que nós fomos ingratos. Senhor, nós sabemos que a gratidão, ela tem uma prova. A prova é, eu preciso expressar de alguma maneira, servindo alguém. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, eu peço perdão, junto com os meus irmãos, por toda distração que anestesia a alma. Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que tem feito com que o fogo fosse apagado, extinguido. Todas as vezes, Senhor, que nós deixamos de ler, de meditar na palavra. Todas as vezes que nós deixamos a amargura entrar dentro do nosso coração. Nós renunciamos agora toda apatia, indiferença, frieza espiritual. Reacende em nós, papai, o fogo do teu espírito. Dá-nos, Senhor, um coração sensível, que ama, que serve, que se importa e nos faz refletir Cristo com paixão, com equilíbrio, com verdade, com unção, com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe e nos vemos aí no próximo desafio. Amém? Hoje já coloco uma nova um novo circuito aí da gente de temas pra gente tá alinhando. Deus abençoe. Fique com Deus.